Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida do missionário Antônio. Amém. É isso. Amém, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2. Amém? Toda vez esses bolsos caem, toda vez que eu vou pregar ele cai, ó. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? O título da minha Bíblia diz assim: Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nessa noite, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Mais um culto de missões, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor me use como canal, Senhor, de bênção neste lugar, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. É o que eu peço a Ti, Pai, nessa noite, louvando e agradecendo o Teu nome, amém. Amém, irmãos? Agradecer aí a oportunidade, em nome de Jesus, saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Os irmãos que estão aí nos assistindo aí, saudá-los também com a paz do Senhor. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra aqui para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias e há pouco tempo nós vemos aí que está acontecendo, na verdade, está acontecendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que já vai durar aí quase um mês, não é isso? Então nós estamos vendo que tudo aquilo que Jesus ele falou ali em Mateus capítulo 24, já vem se cumprindo há muito tempo. Algumas coisas já se cumpriram e outras no decorrer da história vem se cumprindo. Nós vemos ali no ano 70 a destruição do templo que foi profetizado. E de lá para cá, no decorrer da tradição, da história, vai se cumprindo tudo aquilo que ele tem falado ali acerca disso. Rumores e rumores de guerra, nações se levantando contra nações. E é o que nós vemos desde o início, desde quando ele falou sobre essas coisas. E hoje é um culto missionário, onde nós vamos ter a oportunidade de aprender mais, ou de sair daqui sabendo, ou amando mais as pessoas que realmente precisam ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas que estão cegas, não conseguem enxergar os acontecimentos, não conseguem entender que tudo o que está acontecendo está cooperando para que a volta de Jesus
ou seja, está cooperando para que Jesus volte, para que a promessa se cumpra, que é a promessa da volta dele, que seja antes da grande tribulação ou que seja depois, não importa, o importante é que ele vai voltar. O importante é que nós temos que estar preparados para quando ele vier, subir juntamente com ele. E é difícil falar de missões e não falar de escatologia, não falar de soteriologia e não falar também de armatiologia, que é a doutrina do pecado. É difícil, porque quando nós vamos evangelizar alguém, nós temos que alertar ele do perigo. O salário do pecado é a morte, depois da morte vem a condenação. E aqui nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que foi lido aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, que fala sobre a promessa do Espírito Santo. Primeiro foi lido em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, sobre a grande colheita, a grande comissão. Que Jesus, ele diz que a seara é muito grande, só que poucos são os ceifeiros, ou poucos são os trabalhadores. Não é todo mundo que tem o coração voltado para fazer missões. Não é todo mundo que tem aquela disposição. Ou não é todo mundo que está sujeito ou disposto a renunciar à sua vida. Uma vida, vamos supor assim, e um pouco de conforto, para sair para o campo, para fazer missões, abandonar tudo para sair para o campo, para fazer missões. Então Jesus, ele diz o seguinte: a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que estão, ou realmente que têm disposição para sair da sua casa, ou para deixar ali, e ir para o campo fazer missões, para ir colher, plantar, para depois colher. Então, irmãos, em Atos aqui nós vemos aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra de Deus, ela vem dizendo o seguinte, que ali eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, ou no ensinamento da palavra. E hoje eu quero falar de alguns pilares de uma igreja missionária. Amém? Dentro desse contexto aqui, nós vemos que nós podemos entender o seguinte, que a palavra de... Primeiro eu quero falar o seguinte, o livro do Atos dos Apóstolos, a escrita do livro do Atos dos Apóstolos tem o objetivo de quê? Fazer a apresentação dos primórdios do cristianismo ou da igreja primitiva. E de sua continuidade a partir da história da igreja primitiva, a fim de demonstrar aos seus leitores a evolução insuperável do Evangelho, mostrando que Deus, o Espírito Santo, está operando na história e buscando a salvação de todos os homens. Amém? Então esse é o propósito do livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário. Aqui é onde começa a expansão da igreja, aonde ela vai realmente ali exercer tudo aquilo que Jesus ensinou ali nos evangelhos, os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós podemos ver que em Atos começa ali a expansão do evangelho, a expansão da palavra de Deus. Depois ali que Jesus, ele dá aquela promessa do Espírito Santo, que ele ia descer, e eles iam ser cheios do poder, e eles iam servir de testemunhas ali nas cidades vizinhas, e até os confins da terra. Testemunha aqui é mártir, é morrer mesmo pela palavra. E nós vemos que em Atos capítulo 2, ele cumpre essa promessa na vida dessas pessoas, ou dos seus apóstolos, daqueles a qual ele havia prometido. E ali vem o Espírito de Deus, que é o dia de Pentecostes, e desce sobre a vida daqueles que ali estão no cenáculo, orando,
pedindo a Deus, ali perseverando na oração, acreditando naquela promessa que Deus havia feito a eles, que Jesus havia feito, e de repente o Espírito de Deus, ele desce ali na vida deles. Aí eles são cheios do Espírito Santo. Aí, para resumir, no versículo 14, aí nós vemos a pregação de Pedro, que ali Pedro, ele ganha ali média de 3.000 almas, não é isso? E no versículo 42, ali a igreja já está ali, unânime ali no templo, plantada ali, ensinando acerca da palavra de Deus, operando, irmãos, ensinando, capacitando pessoas, ou seja, instruindo pessoas para sair para o campo missionário. O Espírito de Deus, quando ele desce ali, ele enche os irmãos ali do poder. Os irmãos são cheios do poder e Pedro faz a sua grande pregação, onde 3.000 almas são salvas, convertidas, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 42 ali, o Espírito de Deus já está ali na vida deles, capacitando eles ali através dos apóstolos, aqueles que foram batizados, para quando eles saíssem, também eles pregar o Evangelho a outras pessoas. A palavra de Deus é o único ensinamento, ou seja, é o conteúdo fundamental para o crescimento espiritual e amadurecimento da igreja. São as Escrituras, a verdade revelada de Deus, que os apóstolos receberam de Cristo. Ali eles estavam pregando, ali estavam preparando aquelas pessoas, para que quando houvesse alguma perseguição ali naquele lugar, como teve, para quando elas saíssem, elas também espalhassem ali o Evangelho, por aquelas redondezas ali, pelas cidades circunvizinhas. Nós podemos ver ali, em Atos capítulo 6, na morte de Estevão, quando Estevão ali é morto, é apedrejado. Depois daquela morte de Estevão, acontece ali uma grande perseguição, aonde Paulo, ele vai pedir cartas ali para os sacerdotes, para os seus chefes, para prender tudo que é de crente que havia em Jerusalém, ou indo na redondeza. O que acontece? Todos eles saem ali pelas redondezas, ficam dispersos ali pelas cidades circunvizinhas, pelas aldeias. E no capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo perseguia eles ali ferrenhamente. E por onde eles eram dispersos, pelas cidades, pelas aldeias, o que eles faziam? Eles iam pregando a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela serve para quê? Para nos instruir, para nos fortalecer, para nos capacitar. Aleluias! Para que no dia que a perseguição chegar, para que no dia que vier a grande perseguição, nós estamos firmes na palavra de Deus. Se esses irmãos, se eles não tivessem ali firmados na palavra, na hora daquela perseguição, eles teriam desistido, abandonado. Mas em Atos capítulo 2, o versículo 42, o primeiro tópico é que eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra. Qual era o objetivo ali, irmãos? Que para quando chegasse a perseguição, que como chegou mesmo, eles estivessem preparados, fortalecidos, cheios da palavra. Eles já estavam sabendo, Jesus, ele fez uma promessa, então vamos perseverar, vamos, aleluias, continuar firmes no propósito em nome de Jesus Cristo. Que venha a perseguição, que venha a morte, mas nós vamos continuar firmes em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus.
Então esse é o objetivo, irmãos, do ensinamento da palavra, nos preparar para quando nós sairmos para o campo missionário. Pode vir perseguições, pode vir fome, pode vir o que vier, nós estamos firmes ali, preparados. Por quê? Porque antes de sairmos, houve uma capacitação, um ensinamento. Ou você acha que o missionário está lá no campo, ele tem o tempo que nós temos aqui, chegar em casa, trocar de roupa, ligar uma TV, sentar ali no sofá e assistir um pouco, depois jantar e dormir. Principalmente nesses países aí, irmãos, que a perseguição aí é ferrenha. Lá na China, sabe qual é o decreto lá? Que os crentes agora não podem nem enviar nada que é religioso uns para os outros, nem mensagem. Porque se eles pegarem, esse crente ele vai ser preso ou até mesmo morto. Tem esse decreto lá, agora há poucos dias, estava passando, eu estava ouvindo isso aí, nem mensagem de texto, pelo que eu entendi foi isso. E aqui no Brasil nós temos toda a oportunidade de cultuar a Deus, de aprender a palavra. Olha aqui, irmãos, que bonito, nós todos reunidos aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando, adorando a Deus. Vamos, aleluia, vamos aproveitar essa oportunidade, irmãos. Vamos aproveitar, sabe por quê? Porque nós sabemos que as coisas estão, aleluia, cooperando para que a vinda de Cristo chegue logo. Vamos despertar, vamos divulgar essa palavra para o máximo de pessoas que nós pudermos ou tivermos a oportunidade. Efésios 5, a partir do 14, Paulo ele manda que ali eles despertem daquele sono, para que Jesus resplandeça ali sobre a vida deles. E Deus hoje ele está dizendo, vamos despertar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, em nome de Jesus Cristo. Ei, você não faz missão, não é só você indo para lá não, você faz missão com o seu joelho. Nós fazemos missões com o nosso joelho, nós fazemos missões orando, contribuindo, jejuando. Não é só indo não, viajando não, mas não, nós podemos orar, nós podemos adotar, como disse o presbítero aqui, alguém, um casal, para nós estarmos orando pela vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é primordial na vida do crente, ou na vida daqueles que querem evangelizar. Se nós não soubermos do que nós estamos falando, aí, meu irmão, nós vamos passar vergonha. Porque às vezes eu estou falando de alguma coisa que eu nem conheço. Por isso é necessário nós também conhecermos as Escrituras. Como é que nós queremos ganhar alma se nós não sabemos nem manusear a nossa espada? Se nós não temos conhecimento da palavra de Deus? Então isso é primordial, nós temos que ter esse ensinamento, nós temos que ter essa capacitação dentro da palavra. Sabe por quê? Porque nós não sabemos com quem nós vamos nos deparar. Aí nós vemos ali em Atos capítulo 8, quando Filipe é mandado ali para aquele lugar deserto, e o Espírito de Deus, e de repente ele ouve ali aquele eunuco lendo ali Isaías. E o Espírito de Deus fala para ele, olha, corre, acompanha aquela carroça. E ele chega lá, pergunta o que ele está lendo. Pergunta se ele entende aquilo que ele está lendo. Ele fala que é uma passagem sobre Isaías, ali Isaías capítulo 53. Entendes tu o que lês? Como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Filipe, lembra que Filipe era um daqueles que estava lá em Atos capítulo 2, aprendendo acerca da palavra também, viu? Ele é um dos diáconos que foi escolhido ali. Se Filipe não sabe nem o que, se ele não tem conhecimento da palavra, o que ia acontecer?
Ia ficar os dois sem saber. Mas aí Filipe, ele chega e começa e diz, olha, Isaías, ele está falando sobre o Cordeiro, sobre Jesus Cristo que veio, que completou a sua missão, que veio morrer por mim, que veio morrer por você, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então é para isso que serve, irmãos, o ensinamento da palavra, em nome de Jesus Cristo, para nós, aleluia, através desse ensinamento, nós também passarmos para outras pessoas e ganhar almas em nome de Jesus. Paulo vem dizendo a Timóteo, a segunda carta, Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que ter conhecimento daquilo que nós estamos falando para as pessoas. Nós temos que ser verdadeiros, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles oravam, eles viviam em constante oração. A oração em conjunto, ela tem muito efeito, diante de uma ação de Deus. E essa igreja, ela orava reunida. Reunida, qual era a oração? Eu creio que, Senhor, manda as almas. Senhor, salva, Senhor. Vai de encontro com fulano ou com ciclano, Senhor. Senhor, manda almas, Jesus, manda almas, Senhor. Manda almas, Senhor. Nós queremos almas, nós queremos ver pessoas salvas. Pessoas, Senhor, nós queremos ver pessoas, ó Pai, sentindo essa mesma alegria, meu Deus, que a gente sente, Pai, que é a alegria de ter o Senhor em nossas vidas. Aleluias! A oração, irmãos, ela também é uma ferramenta primordial nas nossas vidas. A oração, ela serve para quê? Para nos aproximarmos mais de Deus. A oração de um justo, o que a palavra diz? Tem muito em seus efeitos. Às vezes nós estamos orando por pessoas que a gente nem conhece, que estão no campo fazendo a obra. Você chega ali, se ajoelha e diz, Senhor, abençoa o missionário que está lá no céu onde fazendo a obra. Aleluias! E Deus, Ele ouve, irmãos, essa sua oração simples. E Ele vai lá e age. Senhor, abençoa os missionários que estão lá no campo. Esse momento, talvez, Senhor, não tem nem o que comer. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo. Levanta pessoas, Senhor, para levar o mantimento lá. Para ele, para a sua família. Em nome de Jesus Cristo. E Deus age, irmão. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus é o quê? Ganhar almas salvas para o seu reino. Não pense que a sua oração está sendo em vão. Quando você, quando eu, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, pedindo para Deus fazer algo na vida de alguém, para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus abençoar. Não pense que as nossas orações serão em vão, não, irmãos. Porque Deus, Ele ouve sim as nossas orações. Às vezes demora, às vezes é rápido. Mais importante, irmãos, é que nós não desistamos de orar em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que eles viviam em comunhão. Eu creio que ali, naquele lugar, o povo olhava aquela alegria dos irmãos ali todos reunidos. Uma igreja reunida, ela transmite uma essência muito boa para aqueles que vivem ali pelas redondezas. E essa essência que ela transmite, aquela essência, a essência do Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê? Porque é na união que Deus, Ele, aleluias, abençoa. E ali um dos tópicos era a união, no Salmo 133.
133 diz que quão bom é que os irmãos vivam em união. É essa união que Deus quer, irmãos. Agora, irmãos, uma igreja que é desunida, uma igreja que os membros brigam entre os outros, as pessoas não querem nem saber, sabe por quê? Porque elas já têm muito problema lá no mundo. Elas vêm para uma igreja dessa, o que acontece? Vai acarretar mais problemas. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, não, irmãos. Todo o povo, a igreja entrava na graça do povo. E Deus, Ele acrescentava todos os dias aqueles que iam ser salvos em nome de Jesus Cristo. Aleluias! E nós precisamos voltar. A igreja dos nossos dias, ela precisa voltar, irmãos. Voltar aqui, ó, em Atos capítulo 2, no versículo 42. A igreja, ela precisa ter isso. Ela precisa viver em oração, ela precisa viver de acordo com a palavra, ela precisa viver, aleluias, em união, ela precisa viver em temor. A igreja precisa, aleluia, ajudar uns aos outros em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje em dia nós vivemos o quê? Uma indiferença muito grande. Não é lá no mundo, é dentro da igreja. Uma grande indiferença. E a igreja, ela precisa voltar novamente a essas coisas que está aqui em Atos capítulo 2, o versículo 42 em diante. A igreja precisa perseverar na doutrina novamente. A igreja, ela precisa andar em comunhão. Aleluia, ainda diz mais, e no partir do pão. Aqui nós podemos ver que aqueles que Jesus, aqui no capítulo 17 de João, versículo 20 até o 21, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Então, irmãos, Jesus, Ele quer uma igreja que viva em unidade, porque é através disso que Deus, Ele vai abençoar em nome de Jesus Cristo. Almas serão salvas, por quê? Porque a igreja, ela vai transmitir um testemunho de uma igreja que realmente está vivendo de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para nós nessa noite.